Dr. Joel Renaud, mais uma vez, na Janela da Paulista. Dessa vez vamos falar, hoje nós só estamos com assuntos meio assim, né? Mas paciência, é a vida. Vamos falar sobre 40% dos ginecologistas com problema de burnout. Não é possível, doutor, é esse número mesmo? Exatamente. A gente sabe que médicos, enfermeiros, principalmente profissionais que trabalham em serviços de UTI, emergência, pronto-socorro, etc., eles têm uma vulnerabilidade muito grande a ter burnout. A síndrome de burnout, para quem não sabe, é uma síndrome psicológica, é um estado crônico de exaustão vital, tá? Então a pessoa ela tem uma exaustão emocional e pode ter também outros sintomas, incluindo sintomas psíquicos, então muitas vezes ansiedade, irritabilidade, as pessoas podem ter sintomas físicos, distúrbios gastrointestinais, tremores, insônia, enfim, tem uma série de sintomas emocionais, comportamentais, físicos, que constituem a síndrome de burnout. Agora, é importante discriminar a síndrome de burnout, por exemplo, de um quadro de depressão, de um diagnóstico de depressão maior, de um transtorno de ansiedade e de outros transtornos psíquicos. Isso é fundamental. No caso do ginecologista e do obstetra, hoje há vários fatores que podem predispô-los a burnout. Em primeiro lugar, as condições de trabalho. Muita pressão por tempo de atendimento, ganhos muitas vezes não satisfatórios, ambientes de trabalho muitas vezes não saudáveis, muita competitividade, que às vezes tem até alguma deslealdade, como em outras especialidades médicas também. Muitas vezes o medo de errar, né? Então, às vezes uma mãe lá descobre o filho com algum quadro, por exemplo, psiquiátrico 20 anos depois do nascimento dele, e acha que de repente pode ter a ver com parto. Então, hoje o obstetra ele fica na linha de fogo cruzado, mais vulnerável a processos médicos. Então é uma pressão por ser perfeito, por não errar. Fica um relacionamento difícil, um relacionamento de muita pressão, de muita cobrança, às vezes até de muita desconfiança. Então a gente sabe que o burnout nesses relacionamentos, com atritos, com dificuldades, insatisfação pessoal também com a qualidade de vida que o profissional tem, né? Porque o profissional nesta área ele tem que se doar praticamente 24 horas por dia, principalmente se ele fizer obstetrícia. E a gente tem observado hoje que a maioria dos médicos jovens que saem das residências da área de ginecologia e obstetrícia, eles vão só para a área de ginecologia, eles não querem mais ser obstetras. Daqui a pouco a gente não vai mais ter obstetras, por conta de uma remuneração insatisfatória, de uma carga horária de trabalho terrível e, de alguma forma, pressões, tanto governamentais quanto pressões de planos de saúde, que muitas vezes acabam prejudicando até a relação deles com as pacientes, né? Que tipo de pressão seria isso? Pressão por exemplo, tempo de atendimento. Quando você, por exemplo, é um médico de convênio, muitas vezes alguns convênios exigem relatórios imensos para você justificar um determinado pedido de exame, né? Então é uma pressão contínua sobre o profissional. Então isso acaba minando um pouco até daquela relação, daquele vínculo médico-paciente, né? Fica um pouco, às vezes, até artificial. Fora que, assim, a gente sabe que a maioria, por exemplo, dos procedimentos, os valores pagos pelo SUS acabam sendo valores irrisórios, não condizentes, um alto grau de especialização que um obstetra, um ginecologista tem, os anos de formação. Então fica assim um ambiente de muita hostilidade
nessas questões todas que encobrem, na realidade, a função nobre que todo obstetra tem ao longo de sua carreira. Então, é muita insatisfação pessoal, prejuízo da qualidade de vida, e isso interfere não só profissionalmente, porque alguns profissionais, perante o burnout, eles vão se tornando um tanto quanto despersonalizados. O que eu quero dizer com isso? Eles vão se tornando mais frios, mais distantes, não empatizando com a dor das suas pacientes. Isso é uma das características nucleares do burnout, além da exaustão emocional e além dessas questões todas de distanciamento, de isolamento, que as pessoas vão notando no dia a dia, em quaisquer ambientes. É problema, tem que mudar todo o sistema que está em volta. Exatamente. Você foi super feliz com essa definição. Se você não tiver uma mudança no macro sistema, com, vamos dizer assim, situações que envolvam, no caso, não só decisões importantes da FEBRASO, mas também do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, todos nadando juntos, dos grupos médicos. Então, tudo isso é importante no sentido de prevenção de burnout. Claro que tem alguns casos que as pessoas têm uma vulnerabilidade individual, mas muitos outros casos é possível você prevenir esse estado de exaustão emocional crônica. Ótimo, muito obrigada, Dr. Joel. Prazer. Vai, bateria! Não durou a bateria? Não durou, que beleza! É só pra você dar tchau. Every time we say goodbye, I die a little.